Esconda-se, esconda-se agora, apague a luz, cuidado. Suas mãos tremiam como folhas ao vento, segurando uma verdade que poderia mudar tudo. Nos corredores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde o eco dos passos se misturava com sussurros de poder e dinheiro, Esperança Morales limpava cada superfície com a dedicação de quem honra cada centavo ganho. Seus 29 anos carregavam o peso de 1000 decepções, mas seus olhos verdes como jade nunca haviam perdido aquele brilho que falava de sonhos adiados, jamais quebrados. Com sua pele morena clara, que brilhava sob as luzes fluorescentes e seus cabelos negros presos em um rabo de cavalo perfeito, Esperança vestia seu uniforme azul marinho como uma armadura silenciosa. Cada dobra de seu avental branco estava impecável, porque sabia que naquele mundo de togas e gravatas, a menor imperfeição poderia custar-lhe o único trabalho que lhe permitia manter sua filha Sofia, de 8 anos. Era quase meia-noite quando ouviu as vozes filtradas do gabinete do juiz Hernandes. Esperança parou, o esfregão gotejando sobre o chão de mármore, enquanto reconhecia a voz grave e áspera que falava do caso mais comentado da cidade. Aquele tal de Sebastião Vaz acredita que seu dinheiro o salvará, mas desta vez ele se engana. Amanhã será declarado culpado de fraude e desvio de dinheiro. A fundação de sua família está acabada, dizia o juiz com uma risada que gelava o sangue. Esperança sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Conhecia aquele nome. Sebastião Vaz, de 38 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas do Rio de Janeiro, acusado de roubar milhões de reais destinados a programas sociais. Os meios de comunicação o haviam crucificado durante meses, mas algo em seu olhar durante as audiências lhe havia lembrado alguém de seu passado. Quando era uma menina de 12 anos, vivia com sua avó em uma comunidade popular do Rio de Janeiro. Sua avó trabalhava como empregada doméstica em uma casa enorme no bairro da Gávea. E nos fins de semana, levava Esperança para ajudá-la com as tarefas menores. Foi aí que conheceu um menino de olhos azuis como o céu de verão, cabelos castanhos claros e um sorriso tímido, que sempre lhe dava parte de seu lanche quando via que ela só levava pão de queijo. Não diga a ninguém, sussurrava o menino enquanto deslizava um sanduíche em suas pequenas mãos. Mas minha mãe sempre prepara a mais. Esse menino se chamava Sebastião, e embora o separasse um mundo de diferenças sociais, durante 2 anos haviam compartilhado tardes de jogos no jardim dos fundos da casa, enquanto ela ajudava sua avó e ele escapava da solidão de ser filho único em uma mansão muito grande. Um dia, a avó de Esperança foi demitida sem explicações. Nunca mais voltou a ver Sebastião, mas guardou em seu coração a imagem daquele menino bondoso que compartilhava sua comida sem pedir nada em troca. Agora, enquanto as vozes continuavam a se filtrar do gabinete, Esperança se aproximou instintivamente da porta entreaberta. O que ouviu a deixou gelada. Os documentos falsos estão prontos, juiz. Amanhã, Sebastião Vaz será condenado e poderemos dividir os contratos da fundação entre nossas empresas. Ninguém suspeitará de nada, dizia uma voz que reconheceu como a do advogado Ramírez, o promotor do caso. Perfeito. Aquele menino rico pagará por ter nascido em berço de ouro. As pessoas precisam de um culpado, e quem melhor do que um milionário? Respondeu o juiz com desprezo. Esperança sentiu que o mundo cambaleava sob seus pés. O esfregão escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo metálico que ressoou por todo o corredor. As vozes pararam abruptamente. O que foi isso? Perguntou o promotor. Deve ser a limpeza. Essas pessoas sempre fazem barulho, respondeu o juiz com desdém. Esperança correu para o armário de suprimentos, o coração batendo tão forte que sentia que iria sair do peito.
Escondeu-se entre os produtos de limpeza, abraçando os joelhos enquanto as lágrimas começavam a brotar de seus olhos. Sebastião era inocente. O menino que havia compartilhado sua comida, que havia sido seu único amigo naqueles anos difíceis, estava sendo vítima de uma conspiração que o destruiria completamente. E ela, uma simples faxineira, era a única pessoa no mundo que conhecia a verdade. Mas quem acreditaria nela? Quem levaria a sério a palavra de uma mulher humilde contra um juiz e um promotor? Se falasse, perderia seu emprego, seu sustento, a possibilidade de dar um futuro melhor à sua filha. Mas se calasse, um inocente pagaria por crimes que não cometeu. Naquela noite, Esperança não conseguiu dormir. Ficou acordada ao lado da cama onde sua pequena Sofia dormia, vendo como a luz da lua se filtrava pelas cortinas rasgadas de seu modesto quarto. Em suas mãos segurava uma foto velha e amassada, ela e Sebastião, crianças, sorrindo sob uma mangueira no jardim da casa onde sua avó trabalhava. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou Sofia com voz sonolenta. "Por nada, meu amor. Volte a dormir", sussurrou Esperança, acariciando os cabelos loiros de sua filha. Mas por dentro sabia que nada voltaria a ser igual. Tinha uma decisão a tomar, e o tempo estava se esgotando. Alguma vez você teve que escolher entre sua segurança e fazer o certo? O que você faria se tivesse em suas mãos o poder de salvar um inocente, mas isso significasse arriscar tudo? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e me conte nos comentários de qual cidade você está lendo. Seu apoio significa tudo para mim. Para mais histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal. Comente o que você achou desta parte da história e diga de qual cidade você está assistindo. O dia do julgamento chegou com um céu cinza que parecia pressagiar desgraça. Esperança havia se levantado antes do amanhecer, preparado o café da manhã de Sofia e a deixado com sua vizinha, Dona Carmen, que sempre cuidava dela quando tinha turnos extras. "Mamãe, por que você está com essa cara de preocupada?" Sofia havia perguntado enquanto tomava seu café com pão de queijo. "É só trabalho, meu anjo. Comporte-se com Dona Carmen." Esperança havia respondido, beijando a testa de sua filha e sentindo que talvez fosse a última vez que a via em muito tempo. Guardou a foto velha em sua bolsa e se dirigiu ao tribunal. No caminho, seus pensamentos se aglomeravam como nuvens de tempestade. Havia decidido que não podia ficar calada, mas não sabia exatamente como agir. O tribunal estava lotado. Repórteres, câmeras, fotógrafos curiosos e familiares de ambas as partes enchiam cada assento disponível. Esperança se escondeu em um canto, observando das sombras enquanto seu coração batia descompassadamente. Quando Sebastião entrou algemado, escoltado por 2 oficiais, Esperança sentiu que o tempo parou. Embora 17 anos tivessem se passado desde a última vez que o viu, reconheceu imediatamente aqueles olhos azuis que agora mostravam uma mistura de dignidade e desolação. Seus cabelos, castanhos claros, tinham algumas madeixas brancas prematuras, e seu rosto, embora demacrado pelo estresse, conservava os traços nobres que recordava de sua infância. Sebastião vestia um terno cinza escuro, que, apesar das circunstâncias, não conseguia ocultar sua postura elegante. Mas o que mais chamou a atenção de Esperança foi a tristeza profunda em seu olhar, como se tivesse perdido não apenas sua liberdade, mas também sua fé na humanidade. Quando Sebastião se sentou no banco dos réus, seus olhos percorreram a sala cheia de rostos hostis. Por um momento, seu olhar se cruzou com o de Esperança, e embora não a reconhecesse, algo em sua expressão se suavizou. Talvez fosse a compaixão que viu em seus olhos verdes, tão distinta do ódio e da sede de vingança que o rodeavam. O juiz Hernandes, com sua toga preta e sua expressão severa, deu início à sessão.
Sua voz ressoou no recinto com autoridade falsa, enquanto Esperança o observava com um desprezo que crescia a cada momento. Estamos aqui para ditar sentença no caso do Estado contra Sebastião Vaz Mendoza, acusado de fraude, desvio de fundos e corrupção na administração da Fundação Vaz para o Desenvolvimento Social, anunciou o juiz. O promotor Ramírez se levantou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Era um homem corpulento, de uns 50 anos, com barba bem feita e ares de superioridade que irritavam Esperança. Começou sua alegação final com voz potente. Senhor juiz, distintos membros do júri, estamos diante de um dos casos mais vergonhosos de corrupção que nosso Estado já conheceu. Sebastião Vaz, nascido em uma família privilegiada, educado nas melhores escolas, beneficiado por todas as oportunidades que a vida pode oferecer, decidiu roubar o dinheiro destinado aos mais necessitados. Esperança sentiu que o sangue lhe fervia enquanto ouvia mentira após mentira. Viu como Sebastião apertava os punhos, como sua mandíbula se contraía, mas mantinha a compostura com uma dignidade que a comoveu profundamente. Durante os últimos 5 anos, o acusado desviou mais de 14,5 milhões de reais que deveriam ser destinados a programas de educação, saúde e moradia para famílias de baixa renda. Dinheiro que, em vez de chegar às crianças que não têm o que comer, foi parar em contas bancárias no exterior. Isso é mentira, exclamou Sebastião, levantando-se de seu assento. Eu nunca roubei R$1. Cada centavo foi destinado aos programas sociais. Ordem na sala! Gritou o juiz Hernandes, batendo com seu martelo. O acusado guardará silêncio ou será retirado. Esperança viu como Sebastião se sentava lentamente, derrotado. Seu advogado, um homem mais velho e aparentemente desmoralizado, mal havia apresentado uma defesa sólida. Era evidente que toda a máquina judicial estava contra ele. Naquele momento, Esperança tomou a decisão mais importante de sua vida. Com as pernas tremendo e o coração prestes a explodir, levantou-se de seu assento e começou a caminhar para a frente da sala. Os murmúrios começaram imediatamente. Uma mulher humilde, vestida com roupas simples, mas limpas, caminhando com determinação em direção ao estrado judicial. Os guardas se moveram para detê-la, mas algo em sua atitude os fez hesitar. Senhor juiz, gritou Esperança com voz clara e firme, tenho informações cruciais sobre este caso. O juiz Hernandes empalideceu. Seus olhos encontraram os de Esperança, e por um momento, o medo se refletiu em seu rosto, mas rapidamente se recompôs. Senhora, este não é o momento nem o lugar para... Sebastião Vaz é inocente, exclamou Esperança, interrompendo o juiz. E eu posso provar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião a olhou com os olhos arregalados, sem compreender o que estava acontecendo. Os repórteres se aglomeraram, as câmeras se voltaram para ela, e o murmúrio da multidão se transformou em um rugido. Esperança sentiu que todos os olhares do mundo estavam sobre ela. Suas mãos tremiam, sua voz falhou por um segundo, mas a imagem daquele menino bondoso que compartilhava sua comida lhe deu a força que precisava. Ontem à noite eu ouvi o senhor juiz Hernandes e o promotor Ramírez planejarem como incriminar falsamente o senhor Vaz. Eles têm documentos falsificados, testemunhas compradas e planejam dividir os contratos da fundação entre suas empresas. O caos se instalou na sala. O juiz batia freneticamente com seu martelo. Os advogados gritavam. Os repórteres se empurravam para se aproximar de Esperança. E Sebastião havia se levantado, olhando para ela com uma expressão que misturava incredulidade, esperança e algo que poderia ser reconhecimento. Isso é uma calúnia,
rugiu o promotor Ramírez. Esta mulher está mentindo. É evidente que alguém a subornou. Silêncio! Gritou o juiz, mas sua voz soava quebrada. Retirem esta mulher. Ela está perturbando a ordem pública. Mas Esperança já havia pegado seu telefone celular e o levantou no alto. Eu tenho tudo gravado, anunciou com voz potente. Eu tenho a gravação da conversa deles ontem à noite. O juiz Hernandes se levantou tão bruscamente que derrubou sua jarra de água. O promotor Ramírez havia perdido toda a cor do rosto. Os guardas não sabiam o que fazer, divididos entre as ordens do juiz e a evidente importância do que estava acontecendo. Sebastião a olhava fixamente e em seus olhos azuis, Esperança pôde ver o momento exato em que a reconheceu. Seus lábios se moveram silenciosamente, formando um nome que não havia pronunciado em 17 anos. Esperança. Você acredita que o amor pode sobreviver a 17 anos de separação? O que você acha da coragem de Esperança? Você faria o mesmo que ela? Se você quer saber o que acontece depois, deixe seu like e me conte nos comentários de qual cidade você está lendo. Esta história apenas começa. O alvoroço na sala do tribunal havia alcançado proporções épicas. Os repórteres gritavam perguntas, as câmeras gravavam cada segundo e o juiz Hernandes havia perdido completamente o controle da situação. Esperança permanecia de pé, no centro da tempestade, segurando seu telefone como se fosse um escudo contra a injustiça. Que a gravação seja reproduzida, gritou alguém da plateia. Queremos ouvir a verdade, gritaram vários presentes. Sebastião havia se aproximado o máximo que as algemas permitiam, seus olhos fixos em Esperança, com uma mistura de assombro e reconhecimento que crescia a cada momento. Quando seus olhares se cruzaram, 17 anos se desvaneceram em um instante. Esperança Morale, murmurou ele, e embora sua voz fosse quase inaudível em meio ao caos, ela o ouviu perfeitamente. Olá, Sebastião, respondeu ela com um sorriso trêmulo que continha todas as emoções guardadas durante anos. O advogado de defesa de Sebastião, o Dr. Torres, reagiu mais rápido do que ninguém. Aproximou-se de Esperança com passos decididos. Senhora, está disposta a depor sob juramento sobre o que acaba de dizer? Com certeza, respondeu. Esperança sem hesitar, e tenho provas. O juiz Hernandes começara a suar profusamente. Suas mãos tremiam enquanto tentava recuperar o controle. Esta sessão está suspensa, gritou. Levem essa mulher por desacato. Mas o Dr. Torres já havia solicitado uma moção de emergência. Senhor juiz, peço que as provas apresentadas pela testemunha sejam ouvidas. É um direito fundamental do meu cliente. O promotor Ramírez tentou intervir, mas sua voz soava desesperada. Isso é um circo. Não podemos permitir que qualquer pessoa venha interromper um julgamento com acusações sem fundamento. Minhas acusações têm fundamento, exclamou Esperança, e sua voz ressoou por toda a sala com uma força que surpreendeu até a ela mesma. E eu vou provar. Sem esperar permissão, ativou a gravação em seu telefone. O áudio não era perfeito, mas a voz do juiz Hernandes podia ser ouvida claramente. Aquele tal de Sebastião Vaz acredita que seu dinheiro o salvará, mas desta vez ele se engana. Amanhã será declarado culpado de fraude e desvio de dinheiro. A fundação de sua família está acabada. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para o juiz, que havia empalidecido a ponto de parecer um fantasma. Então, a voz do promotor Ramírez foi ouvida. Os documentos falsos estão prontos, juiz. Amanhã, Sebastião Vaz será condenado e poderemos dividir os contratos da fundação entre nossas empresas. Ninguém suspeitará de nada. O impacto foi devastador. Os repórteres ficaram loucos. As câmeras focaram no juiz e no promotor e o público começou a vaiar.
Sebastião fechou os olhos e, quando os abriu, estavam cheios de lágrimas de alívio. Perfeito! Aquele menino rico pagará por ter nascido em berço de ouro. As pessoas precisam de um culpado, e quem melhor do que um milionário? A voz do juiz foi ouvida novamente. O juiz Hernandes se levantou bruscamente, seu rosto deformado pela raiva e pelo pânico. Essa gravação é falsa. Foi manipulada. Prendam essa mulher por falso testemunho. Mas já era tarde demais. Os seguranças haviam se aproximado do juiz e do promotor, não para protegê-los, mas para detê-los. Um magistrado superior, que estivera presente como observador, levantou-se e assumiu o controle da situação. Em vista das graves acusações apresentadas e das provas fornecidas, este tribunal entra em recesso por tempo indeterminado. É ordenada a investigação imediata dos senhores Hernandes e Ramírez por conspiração, falsificação de documentos e corrupção. O acusado Sebastião Vaz será posto em liberdade provisória enquanto seu caso é completamente revisado. Os guardas libertaram Sebastião das algemas. Por um momento ele ficou imóvel, como se não pudesse acreditar que era realmente livre. Então, lentamente, dirigiu-se à Esperança. A multidão se afastou para deixá-los passar, criando um pequeno espaço íntimo em meio ao caos. Quando finalmente se encontraram frente a frente, sem barreiras nem obstáculos, o tempo pareceu parar. Por quê? Perguntou Sebastião com a voz rouca. Por que você arriscou tudo por mim? Esperança olhou-o diretamente nos olhos, aqueles olhos azuis que haviam sido seu refúgio na infância. Porque eu conheço seu coração, respondeu com simplicidade. Porque eu sei que o menino que dividia sua comida comigo jamais poderia roubar dos necessitados, porque há pessoas que não mudam, não importa quanto tempo passe. Sebastião estendeu a mão trêmula e tocou suavemente o rosto de Esperança. Esperança, minha pequena Esperança, eu nunca te esqueci, nunca. Nem eu, sussurrou ela, e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Por um momento, o mundo desapareceu. Não havia câmeras, não havia repórteres, não havia escândalo. Apenas duas pessoas que se haviam encontrado após 17 anos, reconhecendo um no outro a mesma alma bondosa que haviam conhecido na infância. Mas a realidade os alcançou rapidamente. Os repórteres os cercaram. As perguntas se aglomeraram, câmeras e os flashes das... Senhora Morales, como conheceu o Sr. Vaz? Sebastião, como se sente ao ser livre? É verdade que vocês eram amigos de infância? Sebastião colocou-se instintivamente à frente de Esperança, protegendo-a da avalanche de mídia. Por favor, respeitem a privacidade dela, disse com voz firme. Esta mulher corajosa acaba de salvar um inocente. Ela merece respeito, não assédio. Um repórter insistiu. Mas qual é exatamente a relação entre vocês? Esperança aproximou-se de Sebastião e falou com voz clara. Sebastião Vaz é um bom homem que foi vítima de uma conspiração. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, dizer a verdade. Sebastião olhou para ela com admiração. Naquele momento, soube que a menina tímida que conhecera havia se tornado uma mulher extraordinária, com uma força e uma integridade que o deixavam sem fôlego. E agora? O que acontece? Perguntou outro repórter. Sebastião pegou a mão de Esperança, um gesto que não passou despercebido pelas câmeras. Agora vem a justiça, respondeu, e a reconstrução de tudo o que esta conspiração destruiu. Enquanto saíam do tribunal, cercados pela multidão e pela imprensa, Esperança sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Havia perdido o emprego, se exposto publicamente e não tinha ideia do que aconteceria depois. Mas quando olhou para Sebastião, viu em seus olhos algo que não via há muito tempo: esperança. E soube que, não importava o que viesse, havia tomado a decisão certa.
que ela não sabia era que sua coragem havia desencadeado uma cadeia de eventos que mudaria não apenas suas vidas, mas também a de milhares de pessoas que haviam sido vítimas da corrupção. O juiz Hernandes e o promotor Ramírez foram presos naquela mesma tarde. As investigações revelaram uma rede de corrupção que se estendia por todo o sistema judicial do Estado. E no centro de tudo, duas pessoas que se encontraram após 17 anos, descobrindo que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer distância e qualquer tempo. Se você está gostando desta reviravolta na história, deixe seu like. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Para não perder o próximo capítulo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. 3 semanas após o escândalo judicial, Esperança se encontrava em uma situação que jamais imaginara. Seu pequeno apartamento de 2 quartos na Lapa havia se tornado um formigueiro de atividade. Repórteres batiam à sua porta a todas as horas. Vizinhos curiosos espiam de suas janelas e seu telefone não parava de tocar. A história da faxineira que salvou o milionário havia se tornado viral em todo o Brasil. Alguns a chamavam de heroína, outros a acusavam de ser uma oportunista que buscava dinheiro fácil. Mas o que mais a perturbava era que não havia voltado a ver Sebastião desde o dia do julgamento. Sofia, sua filha de 8 anos, chegou correndo da escola com os olhos brilhando de emoção. Mamãe, mamãe, meus colegas dizem que você saiu na televisão. É verdade que você conhece um homem muito rico? Esperança suspirou enquanto preparava o almoço em sua pequena cozinha. A panela de feijão borbulhava no fogão a gás e a chapa aquecia as tortilhas que havia feito naquela manhã. É complicado, meu amor. Conheci esse senhor quando eu era criança, como você. E por que ele não veio nos visitar? Nas novelas, quando o homem rico conhece a mulher pobre, ele sempre vem visitá-la. Esperança não soube o que responder. Ela também se perguntava o mesmo. Sabia que Sebastião estava ocupado com advogados, investigações e a reconstrução de sua reputação. Mas uma parte dela esperava... O que exatamente? O som da campainha a tirou de seus pensamentos. Esperava encontrar outro repórter, mas quando abriu a porta, ficou sem fôlego. Sebastião estava ali, mas não como ela o havia visto no tribunal. Vestia jeans escuros, uma camisa branca simples e tênis. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado e em suas mãos levava um buquê de flores silvestres e uma caixa de doces. Olá, Esperança, disse com um sorriso tímido que a transportou imediatamente para sua infância. Espero que não se importe que eu tenha vindo sem avisar. Não, de jeito nenhum, gaguejou ela, consciente de seu vestido simples de algodão e seu avental com manchas de cozinha. Entre, por favor. Sebastião entrou no pequeno apartamento e Esperança sentiu uma mistura de orgulho e vergonha. Tudo estava limpo e arrumado, mas era evidente a diferença entre seus mundos. Os móveis eram velhos, mas bem cuidados. As paredes tinham manchas de umidade que ela não conseguira reparar, e a televisão de 20 polegadas parecia um brinquedo comparada à vida de luxo que ele conhecia. Mas Sebastião não mostrou nenhum sinal de desconforto. Ao contrário, seus olhos percorreram o lugar com curiosidade genuína e algo que parecia nostalgia. É uma casa linda, disse com sinceridade. Parece acolhedora, cheia de amor. Naquele momento, Sofia apareceu de seu quarto, com seus grandes olhos azuis bem abertos e seus cabelos loiros presos em 2 Marias chiquinhas. Você é o senhor rico da televisão? Perguntou com a franqueza própria das crianças. Sebastião se abaixou para ficar à sua altura. Eu sou Sebastião, um amigo da sua mãe. E você é a famosa Sofia de quem ela tanto me falou? Minha mãe não falou de você para mim, respondeu Sofia com honestidade brutal. Esperança corou profundamente. Sofia, vá lavar as mãos para almoçar. O senhor
Sebastião vai almoçar conosco? Perguntou a menina com esperança. Sebastião olhou para a Esperança com uma expressão que misturava súplica e diversão. Só se sua mãe me convidar. Esperança sentiu um nó na garganta. A simplicidade da cena contrastava dramaticamente com a complexidade de sua situação. Claro, mas eu só tenho arroz, feijão e um pouco de carne ensopada. Não como arroz e feijão caseiro há anos, respondeu Sebastião com um sorriso genuíno. Será uma honra. Durante a refeição, Sebastião se comportou como se fosse o convidado mais natural do mundo. Elogiou a comida de Esperança, contou histórias engraçadas para Sofia e ajudou a limpar a mesa sem que pedissem. Quando Sofia foi fazer sua tarefa, Esperança e Sebastião ficaram sozinhos na pequena sala. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 17 anos de distância e 3 semanas de incerteza. Esperança, preciso te pedir perdão, disse Sebastião finalmente, sua voz carregada de emoção. Eu deveria ter vindo antes. Eu deveria ter estado aqui para você depois do que você fez por mim. Eu entendo que você estava ocupado, começou ela. Mas ele a interrompeu. Não é desculpa. Você arriscou tudo por mim e eu me escondi atrás dos meus advogados e do meu trabalho. A verdade é que eu estava com medo. Medo de quê? Sebastião se aproximou dela no pequeno sofá, seus olhos azuis refletindo uma vulnerabilidade que ela não via desde a infância. Medo de que, ao te ver de novo, ao estar perto de você, eu percebesse que havia desperdiçado 17 anos vivendo a vida errada. Medo de que o que sinto por você fosse real, porque isso mudaria tudo. Esperança sentiu o coração acelerar. O que você sente por mim, Sebastião? Ele pegou suas mãos entre as suas, mãos calejadas por anos de esforço, e as beijou suavemente. Sinto que você é a única pessoa no mundo que realmente me conhece. Que quando estou com você, volto a ser o menino que dividia o lanche porque não suportava te ver com fome. Sinto que esses 17 anos não foram mais do que um parênteses e que agora finalmente posso respirar de novo. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de Esperança. Sebastião, eu não pertenço ao seu mundo. Olhe ao seu redor. Veja quem eu sou, como vivo. Você precisa de alguém que possa estar à sua altura, que saiba se comportar na sua sociedade. Minha sociedade me traiu, respondeu ele com amargura. Minha sociedade me condenou sem provas, me deu as costas quando mais precisei. Você, uma mulher humilde, foi a única que teve a coragem de defender a verdade. Quem realmente está à minha altura, Esperança? Ela se levantou do sofá, nervosa, e começou a andar pela pequena sala. Não é tão simples. Você tem responsabilidades, empresas, uma fundação para reconstruir. Eu tenho uma filha para sustentar, uma vida simples que não posso mudar. Somos de mundos diferentes. E o que importa? Exclamou Sebastião, levantando-se também. Desde quando o amor respeita as diferenças sociais? Desde quando o coração entende de contas bancárias? Desde sempre, respondeu Esperança com tristeza. O mundo real é cruel, Sebastião. Sua família, seus amigos, seus sócios nunca me aceitarão. E eu não quero que você tenha que escolher entre eles e eu. Sebastião se aproximou dela e a pegou pelos ombros. Eu já escolhi, Esperança. Eu escolhi você no dia em que eu tinha 14 anos. E chorei quando minha mãe me disse que sua avó não trabalharia mais para nós. Eu escolhi você todos os dias durante esses 17 anos, quando nenhuma mulher do meu círculo social conseguiu me fazer sentir o que você me fazia sentir com um simples sorriso. E eu escolho você agora, quando finalmente te tenho de novo diante de mim. O som do telefone interrompeu o momento. Esperança atendeu com a voz trêmula. Alô? Senhora Morales, é o Dr. Garcia, do escritório de advocacia da família Vaz. Precisamos agendar uma reunião urgente com você.
Trata-se de um assunto muito importante. Esperança olhou para Sebastião com confusão. Eu não entendo. Que tipo de assunto? Preferiríamos discutir pessoalmente. Poderia vir amanhã às 10 da manhã aos nossos escritórios? Depois de desligar, Esperança se sentiu inquieta. O que será que os advogados da sua família querem comigo? Sebastião franziu a testa, evidentemente preocupado. Eu não sei, mas não gosto disso. Minha mãe tem estado muito ativa desde o julgamento, calada demais para o gosto dela. Sua mãe sabe sobre mim? Ela sabe que mulher chamada Esperança Morales me salvou da prisão. Ela não sabe que você é a mesma menina que eu conheci quando éramos pequenos. Esperança sentiu um calafrio de premonição. Sebastião, talvez isso seja um sinal. Talvez nós devêssemos... Não, interrompeu ele, abraçando-a. Eu não vou te perder de novo, Esperança. Não importa o que minha família planeje. Não importam os obstáculos que eles coloquem. Desta vez, eu vou lutar por você. Ele a beijou então. Um beijo suave, mas cheio de promessas. Um beijo com gosto de arroz e feijão caseiro e sonhos adiados. Um beijo que apagava 17 anos de separação e acendia a esperança de um futuro juntos. Quando se separaram, Esperança sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas também sabia que as tempestades estavam apenas começando. Mamãe, o senhor Sebastião vai ser meu pai? Perguntou Sofia da porta de seu quarto com a inocência de quem vê o mundo em preto e branco. Esperança e Sebastião se olharam e, naquele olhar, encontraram todas as respostas e todas as perguntas que o futuro lhes reservava. O que você acha que a família de Sebastião está planejando? O amor e a determinação podem vencer as diferenças sociais? Conte-me nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se esta história te deixou com o coração na mão, deixe seu like e me conte de qual cidade você me lê. Seu apoio faz com que estas histórias ganhem vida. O escritório de advocacia dos Vaz ocupava 2 andares inteiros de uma elegante e torre de vidro na área financeira do Rio de Janeiro. Esperança nunca havia estado em um lugar tão imponente. Os mármores brilhavam sob as luzes de cristal, e cada detalhe gritava poder e dinheiro. Vestia seu melhor vestido, um azul marinho que havia comprado para a formatura de Sofia no jardim de infância, e usava seu único par de sapatos de salto baixo. Ainda assim, sentia-se completamente deslocada em meio a tanto luxo. A recepcionista, uma mulher jovem e elegante, olhou-a de cima a baixo com dissimulado desdém. Senhora Morales, o Dr. Garcia está esperando na sala de reuniões principal. Esperança seguiu a jovem por um corredor decorado com obras de arte que provavelmente custavam mais do que tudo o que ela possuía. Quando chegaram à sala de reuniões, ela ficou gelada. Não estava apenas o Dr. Garcia, um homem mais velho, de terno impecável. Também estava presente uma mulher elegante de aproximadamente 55 anos, com cabelos loiros perfeitos, joias que brilhavam sob a luz e uma expressão que poderia congelar o inferno. Senhora Morales, disse o Dr. Garcia levantando-se, permita-me apresentar-lhe a senhora Isabel Vaz de Mendonça, mãe de Sebastião. A mulher não se levantou. Estudou-a com olhos frios como aço, avaliando-a desde seu penteado simples até seus sapatos gastos. Então você é a famosa heroína, disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. Sente-se, por favor. Temos muito sobre o que conversar. Esperança sentou-se na beira da cadeira, sentindo-se como se estivesse no banco dos réus. Senhora Morales, começou o Dr. Garcia, investigamos minuciosamente sua intervenção no caso de Sebastião e descobrimos coisas muito interessantes. Eu não entendo, murmurou Esperança. A senhora Isabel inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma luz perigosa.
Sabemos quem você realmente é, senhorita Morales. Sabemos que conheceu meu filho quando eram crianças. Sabemos que sua avó trabalhou em nossa casa. E sabemos que foi demitida. O coração de Esperança começou a bater violentamente. Minha avó era uma mulher honesta. Ela nunca fez nada de errado. Ah, não? Sorriu Isabel com crueldade. Ela não roubou joias da minha família? Ela não se aproveitou da confiança que depositamos nela para levar um colar de pérolas que havia pertencido à minha sogra? Isso é mentira! Exclamou Esperança, levantando-se. Minha avó jamais roubou nada. Nós temos as provas. Interveio o Dr. Garcia, deslizando sobre a mesa. Relatórios policiais da época, depoimentos, até mesmo fotografias do colar encontrado entre seus pertences. Esperança abriu a pasta com mãos trêmulas. Efetivamente, ali estavam documentos que pareciam oficiais, fotografias de um colar de pérolas e um relatório que acusava sua avó Carmen Morales de roubo. Isso não pode ser verdade, sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Oh, mas é, disse Isabel com satisfação. Sua avó era uma ladra, senhorita Morales. E agora entendemos por que você apareceu tão convenientemente para salvar meu filho. O que você quer dizer? O Dr. Garcia pigarreou. Acreditamos que você planejou tudo desde o início. Que conseguiu o emprego no tribunal especificamente para armar uma cilada. Que fabricou aquela gravação para chantagear meu cliente. Isso é loucura! Gritou Esperança. Eu salvei Sebastião porque ele é inocente. Ou você fez isso porque sabia que ele se lembraria de você, que se sentiria em dívida com você? Perguntou Isabel com voz venenosa. Você planejou seduzir meu filho para ter acesso à nossa fortuna, assim como sua avó tentou nos roubar? Esperança sentiu o ar lhe faltar. As acusações eram tão absurdas, mas tão elaboradas, que ela começou a duvidar de sua própria realidade. Não, eu nunca... Sebastião e eu... Meu filho é um homem vulnerável, continuou Isabel. Ele passou por uma experiência traumática. É natural que ele se sinta grato a você, confunda até gratidão com outros sentimentos. Mas eu não vou permitir que uma mulher do seu nível se aproveite dele. O Dr. Garcia deslizou outro documento sobre a mesa. Este é um cheque de 5 milhões de reais, senhorita Morales. Também preparamos documentos para conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos, um apartamento em Dallas e uma bolsa de estudos completa para sua filha em uma escola particular de prestígio. Esperança olhou para o cheque como se fosse uma cobra venenosa. Em troca de quê? Em troca de desaparecer da vida de meu filho, respondeu Isabel sem rodeios. Em troca de assinar este documento, onde renuncia a qualquer reivindicação presente ou futura contra a família Vaz. Em troca de admitir que inventou a história do romance de infância para manipular Sebastião. Nunca, sussurrou Esperança. Perdão? Eu disse nunca, gritou Esperança, levantando-se bruscamente. Eu não vou assinar nada. Eu não vou me afastar de Sebastião. Permitir que manchem a memória da minha avó. Isabel sorriu, como um predador que encurralou sua presa. Eu esperava que você dissesse isso. Nesse caso, sou obrigada a mostrar-lhe isto. Ela pegou um tablet e o deslizou para a Esperança. Na tela, via-se um vídeo de segurança em preto e branco. Uma mulher mais velha, que Esperança reconheceu imediatamente como sua avó, saía de uma casa elegante com algo escondido em seu avental. Este vídeo foi gravado no dia em que sua avó foi demitida. Como pode? Ver, ela claramente está levando algo que não lhe pertence. Esperança olhou para o vídeo com horror. Era impossível negar. Sua avó parecia estar escondendo algo. Mas tem que haver uma explicação. A única explicação é que sua avó era uma ladra, e você está seguindo seus passos, disse Isabel friamente.
Se você não aceitar nossa oferta, seremos obrigados a tornar este vídeo público. Imagine as manchetes. A heroína do tribunal, neta de uma ladra conhecida. Sua reputação será destruída. Sua filha será motivo de riso na escola. E Sebastião... Bem, Sebastião perceberá que tipo de família ele estava defendendo. Esperança sentiu-se tonta. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Vocês fabricaram isso, não é? Como fabricaram os documentos que incriminavam Sebastião. Senhorita Morales, interveio o Dr. Garcia. Sugiro que pense muito cuidadosamente em sua resposta. A família Vaz tem recursos ilimitados e uma reputação a proteger. Você é uma mulher sozinha, sem proteção. Você realmente quer declarar guerra a nós? Naquele momento, as portas da sala de reuniões se abriram violentamente. Sebastião entrou como uma tempestade, com o rosto deformado pela fúria. Que diabos está acontecendo aqui? Rugiu. Sebastião, querido, disse Isabel, recuperando a compostura. Estávamos tendo uma conversa civilizada com a senhorita Morales. Conversa civilizada? Minha assistente me disse que vocês chamaram Esperança sem o meu conhecimento. Que direito vocês têm de... Ele parou ao ver as lágrimas nos olhos de Esperança, os documentos espalhados sobre a mesa, o cheque com sua quantia obscena. O que vocês fizeram com ela? Perguntou com uma voz perigosamente baixa. Isabel levantou-se com elegância. Oferecemos a ela uma oportunidade de ouro para refazer sua vida longe daqui. Uma oportunidade que qualquer mulher em sua posição aceitaria sem hesitar. Sebastião olhou para Esperança. Viu a dor em seus olhos verdes. Viu como ela tremia. É verdade? Perguntou ele suavemente. Eles te ofereceram dinheiro para você se afastar de mim? Esperança assentiu, incapaz de falar. A fúria de Sebastião era palpável. Ele se dirigiu à sua mãe com uma expressão que ela nunca havia visto. Como você se atreve? Perguntou com uma voz cortante como uma faca. Como você se atreve a humilhar a mulher que salvou minha vida? Sebastião, você não entende. Esta mulher e sua família... Eu não me importo com a família dela. Eu não me importo com o passado dela. Esperança é a mulher mais honesta e corajosa que eu conheci em toda a minha vida. Isabel sorriu amargamente. Honesta? Mostre o vídeo para ele, Garcia. O advogado, desconfortável, entregou o tablet a Sebastião. Ele viu o vídeo em silêncio, sua expressão mudando gradualmente. Esperança sentiu como se estivesse morrendo por dentro. Viu a dúvida se instalar nos olhos de Sebastião. Viu sua fé nela vacilar. Sebastião, sussurrou. Eu posso explicar? Você pode? Perguntou ele, e pela primeira vez desde que se reencontraram, sua voz soou fria. Você pode explicar por que não me disse nada sobre isso? Porque eu não sabia de nada. Porque minha avó nunca me contou. Ou porque você sabia que se eu soubesse a verdade sobre sua família, eu nunca teria me aproximado de você. O silêncio que se seguiu foi devastador. Esperança viu 17 anos de amor e confiança desmoronarem em um instante. Vejo que você entende a situação, disse Isabel com satisfação. A oferta continua de pé, senhorita Morales. 5 milhões de reais e uma nova vida longe daqui. Longe do meu filho. Esperança olhou para Sebastião uma última vez. Em seus olhos azuis não havia mais amor, mas confusão, dor e algo que parecia desprezo. Com o coração partido, ela pegou o cheque da mesa. Eu aceito, sussurrou, e saiu da sala de reuniões, deixando para trás o amor de sua vida e levando consigo um segredo que mudaria tudo. O vídeo era real, mas não mostrava o que eles acreditavam, e ela era a única que conhecia toda a verdade. Uma semana havia se passado desde a reunião no escritório de advocacia e Esperança não conseguira dormir uma noite inteira sequer. O cheque jazia intocado sobre sua mesa de cabeceira, como um lembrete constante de sua decisão.
Ela havia mentido para Sofia, dizendo que Sebastião tivera que viajar a trabalho, mas sua filha não era tola. Mamãe, por que você chora à noite? Ela havia perguntado naquela manhã enquanto tomavam o café. Da manhã. Eu não estou chorando, meu amor. Só estou um pouco cansada. É por causa do senhor Sebastião? Ele não vai mais voltar? Esperança não soubera o que responder. Naquela sexta-feira à tarde, enquanto lavava roupa no terraço do prédio, ouviu passos conhecidos subindo as escadas. Seu coração acelerou, mas quando se virou, não era Sebastião quem subia. Era uma senhora mais velha, de aproximadamente 70 anos, com cabelos brancos perfeitamente penteados e olhos azuis que lhe eram estranhamente familiares. Vestia roupas elegantes, mas discretas, e caminhava com a ajuda de uma bengala. Esperança Morales? Perguntou com voz suave. Sim, sou eu. Posso ajudar em algo? A mulher aproximou-se lentamente, estudando o rosto de Esperança com atenção. Meu Deus, você é idêntica à sua avó. Os mesmos olhos verdes, a mesma força no olhar. Esperança franziu a testa. A senhora conheceu minha avó? Muito bem. Meu nome é Helena Vaz. Sou a mãe de Isabel, avó de Sebastião. Esperança sentiu as pernas tremerem. A mulher à sua frente era a matriarca da família Vaz, a pessoa que estivera presente quando sua avó trabalhava naquela casa. Senhora, eu... Sente-se, minha filha, disse Helena com doçura, apontando para um banco de concreto. Tenho muitas coisas para te contar. Esperança sentou-se sem saber o que esperar. Sua avó Carmen era a mulher mais honesta que conheci em toda a minha vida, começou Helena. Ela trabalhou para nossa família por 10 anos. Cuidou de Isabel quando era adolescente, a consolou quando seu pai morreu, ajudou-a a criar Sebastião quando ele era pequeno. Então, por que ela foi demitida? Helena suspirou profundamente. Porque minha filha é uma mulher orgulhosa e vingativa. Porque sua avó viu algo que não devia. O que ela viu? Isabel estava tendo um caso. Ela era casada com o pai de Sebastião, mas havia se apaixonado por outro homem. Sua avó a flagrou uma tarde em uma situação comprometedora. Esperança escutava com atenção crescente. Carmen veio falar comigo. Ela me disse que não podia continuar trabalhando em uma casa onde o casamento era desrespeitado. Mas também me prometeu que nunca diria nada, que o segredo morreria com ela. E o colar? O vídeo que me mostraram? Helena sorriu tristemente. O colar era meu. Eu o dei de presente a Carmen no dia em que ela se foi. Era minha maneira de agradecer 10 anos de serviço leal e pedir perdão pelo que minha filha havia feito com ela. Mas Isabel interpretou como um roubo. Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. A senhora está dizendo que minha avó nunca roubou nada? Sua avó era uma santa, minha filha, e você herdou sua nobreza. Helena aproximou-se mais de Esperança e pegou suas mãos. Eu sei o que aconteceu no escritório de advocacia. Sei que Isabel lhe ofereceu dinheiro para se afastar de Sebastião. E sei que você aceitou. Eu não tive escolha. O vídeo mostra a verdade, mas não toda a verdade. Certificar de que Sebastião a conheça. Helena tirou de sua bolsa um envelope amarelado. Esta é uma carta que sua avó me escreveu antes de morrer. Nela, ela conta toda a história. Também tenho as escrituras de doação do colar, assinadas por mim e testemunhadas por um cartório. Esperança pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que a senhora está me dizendo isso agora? Por que não interveio antes? Porque eu sou uma mulher muito doente, minha filha. Eu tenho câncer terminal. Me restam poucos meses de vida e não posso deixar este mundo sem reparar as injustiças que minha família cometeu. Helena levantou-se com dificuldade. Sebastião está sofrendo, Esperança. Ele não sai de casa há uma semana. Não come, não dorme, não fala com ninguém. Ele se culpa por ter duvidado de você. Ele tem razão em duvidar. Eu menti ao não contar a ele sobre minha avó.
Você mentiu ou simplesmente não sabia toda a verdade? Helena dirigiu-se às escadas, mas parou. Há mais uma coisa que você precisa saber. Isabel não quer apenas afastá-la de Sebastião por causa de sua classe social. Há outra razão. Qual? Sebastião se parece muito com o pai, mas também tem algo daquele homem com quem Isabel teve o caso. Sebastião não é filho de quem ele pensa que é. Esperança ficou sem fôlego. A senhora tem certeza? Absolutamente. E se Sebastião se casar com você, uma mulher que conhece os segredos da família, Isabel teme que a verdade venha à tona. Ela perderia tudo, a herança, a posição social, o respeito. É por isso que ela está tão desesperada para afastá-la. Helena começou a descer as escadas. Pense bem, minha filha. Você vai permitir que uma mulher mentirosa e manipuladora destrua o amor verdadeiro ou vai lutar pelo que é seu por direito? Naquela noite, Esperança não conseguiu dormir. Leu e releu a carta de sua avó. Chorou por todas as injustiças sofridas e gradualmente sentiu a raiva substituir a tristeza. Às 6 da manhã de sábado, vestiu suas melhores roupas. Pediu a dona Carmen que cuidasse de Sofia e dirigiu-se à mansão dos Vaz, na Gávea. O porteiro tentou detê-la, mas Esperança tinha uma determinação que não admitia obstáculos. Diga a Sebastião Vaz que Esperança Morales está aqui e que trago a verdade completa. Sebastião apareceu na porta principal em minutos. Estava demacrado, com olheiras profundas e barba por fazer. Ao vê-la, seus olhos se encheram de uma mistura de dor e esperança. Esperança, o que você está fazendo aqui? Eu vim te contar, Sebastião, toda a verdade. Ela o guiou até o Jardim dos Fundos, onde 17 anos antes haviam compartilhado tardes de jogos sob a mangueira. Sentaram-se no mesmo banco de pedra onde ele costumava lhe contar histórias. Minha avó nunca roubou nada, começou Esperança, e contou toda a história que Helena lhe havia revelado. Mostrou a carta, as escrituras do colar, tudo. Sebastião escutava em silêncio, sua expressão mudando gradualmente da incredulidade à compreensão e, finalmente, à fúria. Minha mãe fez tudo isso. E há mais, disse Esperança, e revelou o segredo sobre sua paternidade. Sebastião levantou-se como se tivesse levado um choque elétrico. Você está dizendo que meu pai não é meu pai? Estou dizendo que sua mãe é capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos, até mesmo de destruir nossa felicidade. Naquele momento, Isabel apareceu da casa, acompanhada por Helena. Era evidente que havia uma tensão terrível entre mãe e filha. O que esta mulher está fazendo aqui? Perguntou Isabel com fúria. Reparando suas mentiras, filha, respondeu Helena com firmeza. O que se seguiu foi o confronto mais intenso que Esperança já havia presenciado. Helena revelou todos os segredos, todas as mentiras, todas as manipulações que Isabel havia tecido durante décadas. Isabel tentou negar tudo, mas a evidência era esmagadora. Quando Helena mostrou os exames de DNA que havia mandado fazer em segredo anos atrás, confirmando que Sebastião não era filho de seu marido, a máscara de Isabel finalmente caiu. Eu fiz tudo para te proteger, gritou para Sebastião. Para te dar um nome, uma posição. Esta mulher vai destruir tudo pelo que trabalhamos. Não, rugiu Sebastião. Você destruiu tudo. Você mentiu, manipulou, machucou pessoas inocentes. Ele se dirigiu à Esperança, que havia permanecido em silêncio durante todo o confronto. Esperança, me perdoe. Me perdoe por duvidar de você, por não lutar por nós desde o início. Não há nada para perdoar, respondeu ela pegando suas mãos. Apenas prometa que de agora em diante enfrentaremos tudo juntos. Eu prometo, disse ele, e a beijou sob a mesma árvore onde haviam brincado quando crianças. Helena sorriu, apesar de sua fraqueza. Agora eu posso morrer em paz, murmurou. 3 meses depois,
Sebastião e Isabel tiveram que depor em um julgamento público, onde todos os segredos da família foram revelados. Isabel foi condenada por perjúrio e conspiração e perdeu todos os seus direitos sobre a herança familiar. Sebastião renunciou à metade de sua fortuna, doando-a para programas sociais genuínos. Com o restante, ele e Esperança criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo para crianças de famílias humildes, em homenagem à memória de Carmen Morales. Eles se casaram em uma cerimônia simples, no jardim da casa onde se conheceram. Sofia foi a dama de honra e Helena, que lutava bravamente contra sua doença, foi a madrinha de honra. Sabe o que é o mais lindo de... Em tudo isso, disse Sebastião à Esperança durante sua lua de mel em Búzios. O quê? Que depois de 17 anos, de todas as mentiras e obstáculos, ainda somos as mesmas crianças que dividiam o lanche porque o amor era mais forte que as diferenças. Esperança sorriu, acariciando sua barriga, onde uma nova vida já crescia. E agora nossos filhos crescerão conhecendo o verdadeiro significado do amor, que não se trata do que você tem, mas do que você está disposto a dar. Helena faleceu pacificamente 6 meses após o casamento, cercada por Sebastião, Esperança e a pequena Sofia. Suas últimas palavras foram: "O amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para casa." A Fundação Carmen Morales tornou-se uma das organizações de caridade mais respeitadas do Brasil. Sebastião trabalhava diretamente com as comunidades, enquanto Esperança dirigia os programas educacionais. Sofia, agora com um irmão mais novo chamado Diego, cresceu entendendo que a verdadeira riqueza se encontra em servir aos outros. 5 anos após o casamento, enquanto passeavam pelo calçadão de Copacabana com seus 2 filhos, Sebastião parou em frente a uma barraca de doces tradicionais. "Você se lembra?" perguntou a Esperança, apontando para os doces de coco. "Como esquecer? Você sempre me dava um quando eu estava com cara triste." "Alguns hábitos nunca mudam", sorriu ele, comprando doces para toda a família. Sofia, já com 13 anos e com a sabedoria de quem viu o amor verdadeiro em ação, pegou a mão de seu irmãozinho Diego. "Vocês sabiam que a mamãe e o papai se conheceram quando eram crianças como a gente?" "Sério?" perguntou Diego com seus grandes olhos azuis cheios de curiosidade. "Sim", respondeu Esperança, abraçando sua família. "E eles me ensinaram que o amor verdadeiro não conhece tempo nem distância, só conhece corações honestos." Sebastião a beijou suavemente, enquanto o sol do Rio de Janeiro os banhava com sua luz dourada. E que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com um menino que divide seu lanche e uma menina que nunca esquece sua bondade. Ao longe, o eco de risos infantis se misturava ao murmúrio da praia, prometendo que o legado do amor verdadeiro continuaria por gerações. 10 anos depois, o sol de outubro pintava de dourado os jardins da Fundação Carmen Morales, localizada no que antes fora a mansão familiar dos Vaz. Esperança caminhava pelas trilhas que conhecia desde criança, mas agora tudo havia mudado. Onde antes havia opulência, destinada a uma só família, agora florescia um centro educacional que abrigava 300 crianças de famílias humildes de todo o estado da Bahia. Aos 39 anos, Esperança havia encontrado o equilíbrio perfeito entre a elegância natural que sua posição exigia e a simplicidade que nunca havia abandonado. Seus cabelos negros, agora com algumas mechas prateadas que se negava a tingir, eram presos em um coque elegante, mas acessível. Seus olhos verdes conservavam o mesmo calor de sempre, mas agora brilhavam, com a sabedoria de quem viveu intensamente. Vestia um vestido azul marinho de corte simples, mas de excelente qualidade, sapatos confortáveis que lhe permitiam correr atrás das crianças quando necessário,
e sua única joia era o anel de casamento que Sebastião lhe havia dado 10 anos antes. Um simples aro de ouro com uma pequena esmeralda, porque, segundo ele, seus olhos são as únicas joias de que você precisa. Dona Esperança, gritou uma menina de uns 7 anos, correndo em sua direção com uma folha de papel nas mãos. Olha o que eu desenhei! Esperança abaixou-se para receber o desenho. Era a imagem de uma família, um pai, uma mãe e uma menina pequena, todos sorrindo sob um sol brilhante. É lindo, Lupita! Você pode me contar sobre o seu desenho? É minha família, mas como eu gostaria que fosse, explicou a menina com a honestidade típica das crianças. Meu pai foi embora quando eu era bebê, mas a senhora diz que as famílias podem ser feitas de muitas maneiras. Esperança sentiu o coração se apertar e se expandir ao mesmo tempo. Lupita era uma das 50 meninas que viviam permanentemente na fundação, filhas de mães solteiras que trabalhavam para sustentá-las, mas não podiam cuidar delas durante o dia. Você tem razão, meu amor. E sabe de uma coisa, você já tem uma família muito grande aqui, com todos os seus colegas e professores. E a senhora é como minha mãe aqui. Eu sou como sua mãe aqui, confirmou Esperança, abraçando a pequena. Naquele momento, Sofia chegou correndo do prédio principal. Ela não era mais a menina de 8 anos que vira sua mãe se transformar em uma figura pública. Aos 23 anos, Sofia havia herdado a beleza da mãe e uma determinação férrea que a levara a estudar serviço social na Universidade Federal da Bahia, especializando-se em desenvolvimento comunitário. Mãe, o pai está te procurando. Ele diz que os jornalistas de Salvador chegaram para a entrevista. Esperança suspirou. Depois de 10 anos, a mídia ainda se mostrava fascinada por sua história. A mulher humilde que salvara um milionário e se tornara uma das filantropas mais respeitadas do Brasil ainda era notícia. Você não pode atendê-los? Você sabe que eu odeio entrevistas. Mãe, você é a diretora da fundação mais bem-sucedida do país. Faz parte do seu trabalho, respondeu Sofia com um sorriso. Além disso, o pai disse que quer que vocês falem sobre o novo projeto em Porto Seguro. Esperança olhou ao redor. Nos jardins, crianças entre 5 e 15 anos brincavam, estudavam e cresciam em um ambiente que ela e Sebastião haviam cuidadosamente projetado. Não era um orfanato tradicional, mas uma comunidade onde crianças em situação de vulnerabilidade encontravam não apenas educação e alimento, mas amor genuíno e oportunidades reais de crescimento. Tudo bem, mas antes quero verificar como estão as aulas de Diego. Eles se dirigiram à ala educacional, onde seu filho mais novo, Diego, de 9 anos, liderava uma oficina de leitura para crianças de sua idade. Com seus olhos azuis idênticos aos do pai e seus cabelos castanhos claros, Diego também herdara a sensibilidade social de ambos os pais. E então o príncipe percebeu que a verdadeira princesa não era a que tinha o vestido mais bonito, mas a que tinha o coração mais bondoso. Lia Diego para um grupo de 8 crianças que o ouviam com atenção absoluta. Esperança ficou na porta, observando. Diego não apenas lia, ele atuava cada personagem, fazia vozes diferentes e se certificava de que todos os seus colegas entendessem a história. Ao finalizar, uma criança chamada Joaquim levantou a mão. Mas por que o príncipe não percebeu o coração desde o início? Diego refletiu seriamente sobre a pergunta. Eu acho que às vezes os adultos se confundem e pensam que o importante são as coisas que se veem por fora. Mas meu pai me diz que o mais importante está sempre por dentro, onde mais ninguém pode ver. Seu pai é muito sábio? Perguntou uma menina. Sim, mas minha mãe é mais sábia. Ela diz que meu pai era muito bobo até conhecê-la, respondeu Diego com total seriedade, provocando risos em todo o grupo. Esperança sentiu lágrimas de ternura nos olhos.
Seus filhos haviam crescido entendendo que sua família não era especial por ter dinheiro, mas pela responsabilidade que esse dinheiro lhes dava em relação aos outros. Ela se dirigiu aos escritórios administrativos, localizados no que antes era a sala principal da mansão. Sebastião estava revisando plantas com o arquiteto encarregado do novo projeto em Porto Seguro, enquanto os jornalistas esperavam pacientemente. Aos 48 anos, Sebastião havia mudado muito fisicamente. Suas madeixas brancas não eram mais prematuras, mas naturais. Tinha algumas rugas ao redor dos olhos que falavam de anos de sorrisos genuínos e havia ganhado um pouco de peso que o fazia parecer mais acessível. Mas seus olhos azuis conservavam a mesma intensidade e bondade que haviam cativado Esperança desde a infância. Ao vê-la entrar, seu rosto se iluminou como sempre acontecia. Após 10 anos de casamento, ele ainda a olhava como se fosse a primeira vez. "Aí está minha chefe", disse com um sorriso, aproximando-se para beijá-la na bochecha. "Eu não sou sua chefe, sou sua sócia", respondeu ela automaticamente, uma piada particular que haviam desenvolvido ao longo dos anos. "Senhores jornalistas, apresento-lhes Esperança Vaz de Morales, diretora-geral da Fundação Carmen Morales." A entrevista durou 1 hora. Esperança, que no início se sentira intimidada pelas câmeras e pelas perguntas, agora lidava com naturalidade com temas complexos sobre educação, desenvolvimento social e filantropia. Sua autenticidade continuava sendo sua maior força. Dona Esperança, nestes 10 anos, a Fundação graduou mais de 1.200 jovens, dos quais 85% ingressaram em universidades públicas. Qual considera ser o segredo desse sucesso? Esperança refletiu antes de responder. Não tratamos essas crianças como beneficiárias de caridade. Nós as tratamos como o que elas são, pessoas com potencial ilimitado que só precisam de oportunidades genuínas. Não damos esmolas, damos ferramentas. E o que acha das críticas que dizem que vocês só ajudam para limpar a imagem da família Vaz após o escândalo? Sebastião ficou levemente tenso, mas Esperança respondeu com calma. As pessoas que dizem isso, obviamente, não conhecem nosso trabalho. Passamos 10 anos acordando às 5h30 da manhã, vivendo aqui com as crianças, investindo não apenas dinheiro, mas nossas vidas inteiras neste projeto. Se fosse apenas por imagem, teríamos encontrado maneiras mais fáceis de parecer bem. Falem sobre o novo projeto em Porto Seguro. Sebastião tomou a palavra. Vamos replicar nosso modelo em 3 comunidades rurais de Porto Seguro, focando especialmente em meninas indígenas que foram excluídas do sistema educacional. Esperança será quem dirigirá pessoalmente este projeto. Isso significa que vocês se mudarão para Porto Seguro temporariamente, respondeu Esperança. Passaremos 6 meses do ano lá durante os próximos 3 anos, até que o projeto seja autossustentável. Depois que os jornalistas foram embora, a família se reuniu para jantar no que antes fora a sala de jantar formal da mansão. Agora era um espaço acolhedor, onde 20 pessoas podiam comer juntas. Sebastião, Esperança, Sofia, Diego e as 16 crianças mais velhas que viviam permanentemente na fundação. A conversa era animada. As crianças contavam sobre suas aulas, seus projetos, seus sonhos. Sofia falava sobre sua monografia de graduação, que tratava de modelos alternativos de família. Diego mostrava orgulhosamente um desenho que havia feito na aula de arte. "Sabem que dia é amanhã?" perguntou Sebastião, quando terminaram de jantar. "O aniversário de quando a mamãe salvou o papai", gritou Diego. "Não é", protestou Sofia. "É o aniversário de quando o papai e a mamãe se reencontraram no tribunal." Esperança sorriu. Seus filhos transformado aquela data em uma celebração familiar, mas cada um tinha sua própria versão da história. "Na verdade", disse Esperança,
É o aniversário de quando aprendi que fazer o certo às vezes exige mais coragem do que você imagina ter. E qual foi a parte mais difícil? Perguntou Maria, uma menina de 14 anos que chegara à fundação 3 anos antes. Esperança olhou para Sebastião antes de responder. A parte mais difícil foi perceber que eu merecia ser amada, não importa de onde eu viesse ou quanto dinheiro eu tivesse. E para você, senhor Sebastião? Perguntou Joaquim. Para mim, foi entender que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher amar alguém completamente, mesmo quando o mundo diz que você não deveria. Após o jantar, enquanto as crianças faziam suas tarefas e se preparavam para dormir, Esperança e Sebastião caminharam pelos jardins sob a luz da lua cheia. Você se lembra do nosso primeiro encontro oficial? Perguntou Sebastião, parando sob a mangueira onde haviam brincado quando crianças. Você se refere a quando você me levou para jantar em um restaurante 5 estrelas e eu usei meu único vestido elegante que acabou sendo completamente inadequado? Você estava linda, mas você estava tão nervosa que derramou vinho tinto no seu vestido branco. E você disse que o vermelho ficava melhor do que o branco. Era verdade. Embora eu ache que você ficou melhor quando saímos de lá e compramos acarajé em uma barraca de rua. Aquele foi o nosso verdadeiro primeiro encontro, sorriu Esperança. Sentados na calçada, comendo acarajé, conversando até às 3 da manhã. E foi quando eu soube que queria passar o resto da minha vida com você. Sebastião pegou suas mãos, como havia feito tantas vezes naqueles 10 anos. Você está com medo do projeto em Porto Seguro? Perguntou. Um pouco. É um desafio enorme, mas acho que estamos prontos. E você? Está com medo? Eu tenho medo de que quando tudo isso acabar, quando tivermos ajudado todas as crianças que pudermos ajudar, quando formos velhos e não tivermos mais energia para esses projetos, eu tenho medo de que você perceba que poderia ter tido uma vida mais tranquila com outra pessoa. Esperança olhou para ele surpresa. Sebastião Vaz, depois de 10 anos de casamento, você ainda não entende? O quê? Que eu não quero uma vida tranquila. Eu quero uma vida significativa. Eu quero uma vida onde cada dia importe, onde possamos fazer a diferença. E a única pessoa com quem eu quero viver essa vida é você. Eles se beijaram sob as estrelas, como haviam feito em sua primeira noite como casados, como faziam sempre que precisavam lembrar por que haviam escolhido estar juntos. Há algo que eu não te contei, murmurou Esperança quando se separaram. O quê? Estou grávida. Sebastião ficou imóvel por um momento, processando a informação. Sério? Sério. De 2 meses. E o que você pensa sobre ter um bebê aos 39 anos justo, quando estamos começando o projeto mais ambicioso de nossas vidas? Esperança sorriu, com aquela mistura de tranquilidade e determinação que ele tanto amava. Eu penso que este bebê vai crescer cercado de amor, propósito e a compreensão de que a vida se trata de servir aos outros. Eu penso que ele vai ser um ótimo irmão mais velho para todas as crianças da fundação. E eu penso que você vai ser um pai ainda mais maravilhoso pela 3ª vez. Pela 3ª vez. Diego conta como seu segundo filho, mas Sofia sempre foi sua também. Naquela noite, enquanto Esperança dormia em seus braços, Sebastião ficou acordado pensando no caminho que os havia levado até ali. Os erros, os mal-entendidos, os obstáculos que haviam superado juntos. Lembrou-se da noite em que Esperança perdera uma gravidez durante seu 2º ano de casamento e como haviam chorado juntos sobre a cama do hospital. Lembrou-se do dia em que Diego nascera e como Sofia havia insistido em carregar seu irmão mais novo com uma seriedade que a fazia parecer uma adulta em miniatura. Lembrou-se das noites em claro, quando alguma das crianças da fundação tinha pesadelos ou adoecia.
E como Esperança sempre sabia exatamente o que fazer, o que dizer, como consolar. Lembrou-se da vez em que um ex-colega de faculdade o encontrara no supermercado comprando fraldas e lhe dissera: "Não acredito que um homem como você tenha terminado casado com a empregada doméstica." E como ele havia respondido: "Você tem razão, não acredito que uma mulher como ela tenha escolhido um homem como eu." Lembrou-se de todas as vezes em que Esperança demonstrara uma sabedoria, uma fortaleza e uma generosidade que o deixavam sem fôlego. Como quando perdoou completamente Isabel antes que ela morresse, visitando-a no hospital e levando-lhe flores até o fim. Como quando decidiu adotar legalmente 3 irmãos que haviam chegado à fundação separados para que pudessem crescer juntos. Ao amanhecer, Esperança acordou e o encontrou observando-a. "Você não dormiu?" Eu estava pensando. "Em quê?" "Em que há 27 anos, um menino rico e solitário conheceu uma menina humilde e bondosa. E em que tudo de bom que aconteceu na minha vida desde então foi consequência de tê-la conhecido." "Você é muito dramático de manhã", riu Esperança. "Estou falando sério. Você me salvou muito antes do julgamento, Esperança. Você me salvou de ser o tipo de homem que minha mãe queria que eu fosse. Você me salvou de uma vida vazia, cheia de coisas, mas sem propósito. Nós nos salvamos mutuamente", respondeu ela, acariciando seu rosto. "E agora nós salvamos outros." Levantaram-se juntos, como faziam todas as manhãs há 10 anos. Sebastião dirigiu-se à cozinha para preparar o café da manhã para as crianças menores, enquanto Esperança revisava os horários do dia e se certificava de que tudo estivesse pronto para as atividades. Às 7 da manhã, 50 crianças entre 5 e 18 anos tomavam café da manhã na sala de jantar principal. Esperança caminhava Às entre mesas, perguntando sobre as tarefas, lembrando de consultas médicas, ouvindo preocupações, celebrando pequenas conquistas. Dona Esperança chamou Andréia, uma jovem de 17 anos que estava prestes a se formar no ensino médio. "Podemos conversar em particular?" Eles se dirigiram ao escritório de Esperança, um espaço simples, mas acolhedor, decorado com desenhos das crianças e fotos de todas as formaturas. "O que foi, meu amor?" "Eu já fui aceita na Universidade Federal da Bahia Estudar. para medicina." "Andréia, isso é maravilhoso. Por que você está com essa cara de preocupada?" Porque eu tenho medo de ir embora. Esta tem sido minha casa por 5 anos. Vocês têm sido minha família. E se eu não conseguir sobreviver no mundo real?" Esperança aproximou-se de Andréia e a abraçou. "O mundo real é exatamente onde você pertence. Você será uma médica extraordinária e ajudará milhares de pessoas. Mas Andréia, sim, esta sempre será sua casa. Esta sempre será sua família. O amor não acaba porque você se forma ou vai embora. Ele se multiplica. Posso lhe perguntar algo pessoal?" "Claro." "A senhora às vezes se sente como uma fraude? Como se não merecesse tudo isso que tem?" Esperança sorriu com compreensão. Era uma pergunta que ela mesma se fizera milhares de vezes. "Todos os dias. Mas eu aprendi que o merecimento não é algo que você tem ou não tem. É algo que você constrói com suas ações diárias. Você merece tudo de bom que vai acontecer com você, porque você trabalhou por isso e porque seu coração está no lugar certo." Naquela tarde, enquanto preparavam a celebração do aniversário do reencontro, chegou uma visita inesperada. Era Carmen Ruiz, a jornalista que cobrira a história original 10 anos antes e que desde então acompanhava de perto o trabalho da fundação. "Esperança, tenho algo para lhe mostrar", disse Carmen, entregando-lhe uma revista. Na capa, havia uma foto de família: Sebastião, Esperança, Sofia, Diego e mais 16 crianças, todos sorrindo no jardim da fundação.
A manchete dizia: a família extraordinária, como o amor transformou uma mansão em um lar para centenas. Saiu na edição nacional, explicou Carmen. Eles receberam mais de 500 pedidos de outras cidades que querem replicar o modelo de vocês. Esperança folheou a revista lendo depoimentos de ex-alunos da fundação que agora eram médicos, professores, engenheiros, artistas. Todos concordavam em uma coisa: a fundação não apenas lhes dera educação, mas a convicção de que eles também podiam mudar o mundo. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Carmen. É que, depois de 10 anos, a história de vocês continua inspirando as pessoas. Recebo cartas todas as semanas de mulheres que dizem que, se Esperança conseguiu transformar sua vida, elas também podem. Naquela noite, durante a celebração, Sofia levantou-se para fazer um brinde. Há 10 anos, minha mãe tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela não sabia que essa decisão não apenas salvaria o papai, mas também salvaria centenas de crianças que vieram depois. Mamãe, papai, obrigada por nos ensinar que o amor verdadeiro não é apenas entre duas pessoas, mas que se estende para abraçar todos os que precisam. Diego, com seus 9 anos, também quis falar. Eu não estava aqui há 10 anos, mas estou aqui agora porque meus pais se amam tanto que decidiram ter mais filhos para amar. E todos nós somos filhos deles também. Esperança levantou-se, com lágrimas nos olhos. Há 10 anos, uma mulher assustada decidiu que a verdade era mais importante do que sua segurança. Hoje, essa mesma mulher pode dizer que cada dia de medo valeu a pena por esta vida cheia de amor e propósito que construímos juntos. Sebastião pegou sua mão. E há 10 anos, um homem perdido encontrou o caminho de volta para casa. Essa casa não é um lugar, é esta família extraordinária que construímos juntos. Enquanto as crianças corriam pelo jardim sob as luzes de Natal que haviam pendurado para a celebração, Esperança e Sebastião ficaram de pé na varanda observando. Sabe de uma coisa? Disse Esperança. Eu acho que minha avó estaria orgulhosa. Tenho certeza que sim, e minha avó Helena também. Você imagina o que teria acontecido se eu não tivesse tido a coragem de falar naquele dia no tribunal? Eu não gosto de pensar nisso, mas eu sei que de alguma forma nós teríamos nos encontrado. Algumas pessoas estão destinadas a ficar juntas. Você acha que nosso próximo bebê vai crescer achando que tudo isso é normal? Espero que sim. Espero que ele cresça achando que é normal ajudar os outros, que é normal que as famílias se façam de amor e não de sangue, que é normal lutar pela justiça. Vai ser uma menina, disse Esperança de repente, como você sabe. O mesmo que eu soube que Diego seria menino, intuição de mãe. E como vamos chamá-la? Carmen Helena, pelas nossas avós. Carmen Helena Vaz Morales. Eu gosto. E ela vai ser tão teimosa quanto você. E tão sonhadora quanto eu. Deus nos ajude, riu Sebastião. Enquanto voltavam para dentro, Esperança parou mais uma vez sob a mangueira. Sabe qual é o meu momento favorito de toda essa história? Perguntou. Qual? Não é quando você me declarou seu amor, nem quando nos casamos, nem quando nossos filhos nasceram. É aquele dia, quando você tinha 12 anos e me deu metade do seu pão de queijo sem que eu pedisse. Aquele foi o momento em que eu soube quem você realmente era. E quem eu era. O homem com quem eu queria passar o resto da minha vida, mesmo que eu ainda não soubesse. Eles se beijaram mais uma vez sob as estrelas, rodeados pelo murmúrio de risos infantis e pelo aroma de flores de manga, sabendo que sua história de amor havia criado algo muito maior do que eles mesmos. Uma família de mais de 300 pessoas, um legado de esperança e a prova viva de que o amor verdadeiro pode mudar o mundo, uma vida de cada vez. E em algum lugar do céu, 2 avós sorriam, sabendo que seus
Netos haviam encontrado o segredo da felicidade, que o amor multiplicado é o único amor que realmente vale a pena. Você acredita no poder do amor verdadeiro para superar qualquer obstáculo? Você já vivenciou algum reencontro que mudou sua vida? Esta história nos ensina que a dignidade, a honestidade e a coragem para defender a verdade são as verdadeiras riquezas da vida. Que o amor autêntico não se mede em contas bancárias, mas na disposição de lutar pelo que é certo. O amor de esperança e Sebastião nos lembra que alguns laços transcendem o tempo, as circunstâncias e as diferenças sociais, que quando dois corações estão destinados a ficar juntos, o universo sempre conspira para reuni-los. Se esta história tocou seu coração, eu adoraria saber sua opinião. Deixe seu like se a história te emocionou. Comente de qual cidade você está assistindo. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma. Conte-me que outras histórias você gostaria de ler. Lembre-se, o amor verdadeiro não é perfeito, mas é sempre corajoso. E você, que chegou até aqui, tem um coração grande o suficiente para acreditar nele.